Fala pessoal, beleza? Professor Jaime Júnior na área novamente para mais uma aula de biologia. E o assunto na nossa aula de hoje é sobre a relação entre os agentes erosivos e os tipos de erosão do solo, beleza? Então vamos para a nossa aula. Bom, então qual é essa relação? Ao longo da história geológica do planeta, a erosão constituiu-se no principal processo de modelamento da superfície. As grandes bacias sedimentares, a forma das montanhas, dos planaltos e das planícies são todas situações associadas de alguma forma a processos erosivos. Então, e o processo erosivo, ele vai estar também relacionado à questão da formação do solo. Uma vez quebrada a rocha por causa da degradação, os pequenos pedaços podem ser movidos pela água, gelo, vento ou a gravidade. Então, as pequenas partículas da rocha que foram quebradas pelos agentes do intemperismo na formação do solo, elas podem ser levadas, elas podem ser movidas de um lugar para o outro pela água, pelo gelo, pelo vento ou pela ação da gravidade. Então, aqui nós temos aqui a erosão. E o que é a erosão? É o processo natural de degradação, decomposição, transporte e deposição de materiais de rochas no solo. Processo de degradação e remoção de partículas do solo ou fragmentos de rocha pela ação combinada da gravidade com a água, vento, gelo ou organismos. Então, são vários fatores que podem gerar a erosão. Então, a erosão pode ocorrer pela ação de fenômenos da natureza ou do ser humano. Então, quais fenômenos são esses? Causas naturais: água, vento, gravidade ou mudança na composição química do solo, que pode ocorrer naturalmente. O principal agente erosivo é a água da chuva ou dos rios. Então aqui, e temos também as causas humanas. Quais as causas humanas que podem gerar a erosão? A retirada da cobertura vegetal de um solo, este perde sua consistência, pois a água, antes absorvida pelas raízes das árvores e plantas, passa a se infiltrar no solo. Essa infiltração pode causar a instabilidade do solo e a erosão. E como que essa cobertura ela pode ser retirada? Aqui nós temos dois exemplos nessas fotos. Do lado esquerdo, nós temos aí as queimadas, né? As queimadas elas vão causar toda essa retirada da cobertura do solo. E no lado direito, nós temos o desmatamento. O desmatamento de grandes áreas verdes, principalmente para a agricultura e pecuária. Ah, mas professor, se você vai tirar uma grande área verde de árvores para você plantar outros tipos de planta para agricultura, isso não vai ser benéfico? Não, necessariamente. Por quê? Porque essas árvores elas têm a quantidade de raízes mais profundas, as raízes são maiores. Já as outras plantações para agricultura, as raízes são menores. Fora que essas árvores são moradias de vários outros animais. E as queimadas, então, vão causar um problema maior ainda, porque nas queimadas vários animais vão morrer nesse processo aí. Atividades de mineração de forma desordenada também podem provocar erosão. Ao retirar uma grande quantidade de terra de uma jazida de minério, os solos próximos podem perder sua estrutura de sustentação. Então, a mineração também. Ora, recentemente, nos últimos anos, nós tivemos grandes problemas justamente com a questão da mineração, onde o resto retirado dos lugares de mineração são colocados em uma barragem e essas barragens romperam e causaram várias mortes em Mariana e Brumadinho, lá em Minas Gerais. Bom, ação dos animais e do homem que causam erosão. Muitos animais, como os tatus, fazem buracos fundos e a areia removida fica acumulada nas suas tocas, modificando o relevo. Então o tatu ele vai fazer buracos ali e vai acabar alterando essa forma desse relevo. O homem
age como modificador do relevo de uma maneira mais ampla e intensa para o desenvolvimento das cidades. Então, além da agricultura e da pecuária, nós também temos muito desmatamento e queimadas para construções de casas e cidades, ou até mesmo aeroportos. Nem sempre esse desmatamento é clandestino. Às vezes esse desmatamento ele é permitido, né, para ser feito uma cidade, para ser feito um hospital, para ser feito um aeroporto, só que nem sempre é levado em consideração o impacto ambiental que esse tipo de construção vai acabar causando. Por isso que hoje em dia, para que haja uma grande construção, é sempre necessário um laudo de um biólogo, ou pelo menos era. Ao construir túneis, estradas e pontes, destrói montanhas com dinamite. São dinamites que são utilizadas, na verdade, até para se formar as rochas, o granito, né, as pedras de obras, a pedra que é usada em obra, são as pedreiras, é colocado dinamite. Ao ampliar as cidades e bairros praticando o desmatamento, e aterra lagos, pântanos e manguezais. Então tem isso também. E algumas vezes, alguns lagos, pântanos e manguezais são aterrados. Para quê? Para poder se ampliar cidades e bairros. E esse desmatamento ele vai causar uma série de prejuízos. Ao fazer uso da prática inadequada da agricultura e pecuária, aquilo que eu disse, né? É um grande desmatamento para você ter uma área maior para agricultura e pecuária. Isso tem aumentado muito nos últimos anos na floresta amazônica. A floresta amazônica tem sido desmatado como nunca foi desmatado antes, justamente por práticas inadequadas de agricultura e pecuária. Então aqui nós vamos ver os tipos de erosão. Erosão eólica. Erosão através do vento com a retirada de material da superfície mais fino. Então o vento ele não consegue carregar grandes partículas de areia do solo. Então ele vai carregar partículas mais finas. É bastante comum e pode fazer forma bastante pitoresca, como formas e taças de cogumelos. Então, às vezes, tem lugares que a gente acaba encontrando formas até engraçadas. E essas formas acabam se formando a partir dessa erosão eólica. O impacto é tanto maior quanto mais forte for o vento. Então, quanto mais vento, maior vai ser essa erosão. Então, por exemplo, em regiões de dunas, em regiões de deserto, por exemplo, a erosão ocorre. Ainda mais que ali é só areia, então a quantidade de ventos elas levam aquela areia de um lugar para o outro. É por isso que é difícil uma pessoa, quando está perdida no deserto, ela conseguir se guiar no deserto para onde ela está indo. Porque de uma hora para outra, uma duna que ele viu e está seguindo, ela desaparece por causa do vento, por causa da forte ação do vento. Como no deserto não se tem árvores, não se tem barreiras, a ação do vento ela é muito forte, porque o vento passa direto, não tem nada para impedir essa ação do vento. Isso acontece também nas praias. Algumas praias elas vão ter dunas se movimentando a todo momento. E aqui a gente tem, o transporte e a deposição de grãos de areia pela ação do vento podem formar dunas capazes de arruinar grandes áreas agrícolas e invadir cidades. Então aqui a gente tem várias dunas formando aqui no lado esquerdo, ali invadindo praticamente uma casa, caiu ali, ao que parece, numa praia. No Rio de Janeiro, em Cabo Frio, tem uma praia chamada Praia das Dunas, em que às vezes a prefeitura ela tem que tirar a areia da estrada, porque tem uma pista que corta bem o meio das dunas. Então, vira e mexe, a quantidade de areia chega a tampar metade da pista. A prefeitura tem que ir lá e arrancar aquela areia, que é levada por quem? Pelo vento. Então, a prefeitura tem que estar sempre, constantemente, vendo aquilo dali para poder não causar acidentes. Então, aquele vento ali está errado? Não, para falar a verdade, o que está errado é aquela estrada ali no meio daquelas dunas. Mas fazer o quê? É a evolução do urbanismo. Erosão
marinha. A erosão marinha, né, é um tipo de erosão fluvial, ou seja, causada pela água. Só que por que erosão marinha? A marinha é porque é água do mar, ou seja, água salgada. Age tanto no sentido de construir como de destruir as formas de relevo. Então, a erosão marinha, as ondas, elas vão retirando partículas ali daquele relevo, aos poucos vão retirando e vai saindo. Assim como também ela pode depositar alguns sais minerais, podem ficar presos ali e acabar criando ao invés de destruir. Erosão glacial. As geleiras deslocam-se lentamente, provocando erosão e sedimentação glacial. Ao longo dos anos, o gelo pode desaparecer das geleiras. Então, nós estamos vivendo um período de aquecimento global muito grande. Então, lugares que eram completamente cheios de neve, hoje em dia, essa neve derreteu. Então, esse gelo acabou. Então, essa erosão glacial, ela é constante. E existem grandes preocupações em relação ao derretimento desse gelo das calotas polares. Por mais que pense assim, é só um gelo que está derretendo, não é só um gelo que está derretendo. O gelo e a neve, ele tem grandes funções em relação à temperatura da superfície da Terra. Um exemplo, por exemplo, é que o gelo é branco. Então, o que vai acontecer? Ou melhor, a neve, as geleiras são brancas. Essa cor branca, ela reflete boa parte dos raios do Sol de volta para o espaço. E se você não tiver essa superfície branca, a Terra vai cada vez mais absorver mais calor do espaço e vai cada vez mais se aquecer. Fora que uma outra grande preocupação dos cientistas é o que? É que nas geleiras podem existir vários micro-organismos, como vírus e bactérias, que estão congelados ali há milhares de anos e que com o derretimento esses vírus e bactérias possam voltar a infectar as pessoas. E nós não estamos preparados, não temos remédios, não temos vacina, nosso corpo não tem uma imunidade já pronta para esse tipo de micro-organismo que pode causar uma doença vindo a partir da erosão glacial. Erosão pluvial é provocada pela água da chuva que vai retirando a camada superficial do solo. Então, olha a diferença. Também é erosão causada pela água. Só que a outra é a água do mar. Então, a ação das ondas aqui é a ação da chuva. E ela pode retirar também o que? A camada fértil do solo, tornando-os cada vez mais improdutivos. Então, se você tem uma grande quantidade de chuva ali lavando aquela terra, ele vai tirar a camada fértil, além de que? De arrancar a vegetação e provocar deslizamento de terra, derretimento da camada superior do solo, a qual desliza das encostas. Então, quando a gente tem um período de verão, que é um período de grande quantidade de chuvas, a gente vê esses tipos de deslizamentos acontecendo. E esses deslizamentos acontecem principalmente por causa do desmatamento. Tá? O desmatamento ele vai causar esses deslizamentos de terra porque as raízes das plantas elas vão segurar. É lógico que tem regiões onde você tem uma grande quantidade de água da chuva e que o deslizamento vai ser gigantesco. Acontece por causa outro tipo de erosão fluvial. Acontece por causa da corrente dos rios que ficam constantemente arrastando a terra pelo seu leito e suas margens, o que acarreta o desmoronamento das suas margens e seu alargamento. Então, os rios, conforme vão passando, eles vão levando os minérios que estão na borda desses rios e esses rios vão cada vez mais a terra indo para dentro dos rios. E, novamente, isso acontece em grande quantidade quando você retira a vegetação em torno dos rios. Tá? E o que vai acontecer? Esse depósito de terra no fundo dos rios, chamado também de assoreamento, ele diminui a velocidade e a profundidade do rio. O rio cada vez ele vai ficando mais raso. E o que pode acontecer? Que como o rio está ficando mais raso ele cabe menos água, então quando chove pode causar
enchentes. Então, o depósito de lixo na beira dos rios vai causar esse assoreamento. A retirada da cobertura verde nessa região da borda do rio vai causar o assoreamento. Por quê? Porque as raízes elas seguram essa terra e se você tira essas raízes para construir casas, barracos e tudo mais, o que vai acontecer? A água dos rios vai levando a terra e vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai abrindo cada vez mais. Vai alargando o rio e o rio vai ficando mais raso. E ficando mais raso pode causar enchente. Erosão por gravidade. Consiste no movimento de rochas e sedimentos, a montanha abaixo principalmente. Deslize numa montanha, a água debilitou o solo em razão da força da gravidade. Então, a força da gravidade que vai puxar para baixo. Então, algumas pedras que estão lá em cima e elas perdem o seu apoio embaixo, elas vão descer. Vão descer e vão quebrando. Né? Então, isso é a erosão pela gravidade. Agora, problemas do solo. Lixiviação. Lixiviação é a lavagem superficial do solo, onde se encontram os nutrientes, o que empobrece o solo. É o que nós estávamos vendo lá. Então, aquela lavagem, né, quando passa aquela água forte e acaba levando os nutrientes que estão na superfície do solo, deixando o solo pobre, impróprio para o plantio. No Brasil, o escoamento superficial da água é o principal agente erosivo. Então, no Brasil, a gente tem esse grande agente erosivo que causa essa lixiviação. Para combater a erosão superficial, é necessário manter o solo recoberto por vegetação ou quebrar a velocidade do escoamento da água utilizando técnicas de cultivo em curvas de nível, que nós vamos ver daqui a pouco como são essas técnicas de cultivo. Então, para evitar essa lavada, pode-se dizer assim, da superfície do solo, é necessário você ter o quê? Uma cobertura por vegetação que vai diminuir essa velocidade da água, vai fazer com que a água seja absorvida pelo solo, e seja absorvida pelas plantas, isso vai ser bom tanto para as plantas quanto para o solo, e quebrar essa velocidade através de técnicas de cultivo. Vossoroca, bossoroca ou ravina. O que é isso? Fenômeno que consiste na formação de grandes buracos de erosão causados pela chuva em solos onde a vegetação é escassa e não mais protege o solo, que fica cascalhento, né? Parecendo cascalho, ele fica bem quebradiço e suscetível de carregamento por enxurradas. Pobre, seco e quimicamente morto. Nada fecunda. Então, nessas ravinas não se cresce basicamente nada. As plantas não conseguem crescer. Por quê? Porque se tornou um solo pobre, um solo seco, um solo quimicamente morto. Quando a gente fala quimicamente morto, significa que ele não possui os sais minerais necessários para o crescimento de uma planta. A vossoroca pode ser prevenida com a plantação de árvores na beira dos buracos, para evitar que o fluxo de água leve consigo a terra e sedimentos que são retidos por suas raízes. Devem também ser escavadas caixas de retenção ou drenagem da água para interromper o caudal. É um fenômeno prejudicial, pois destrói terras cultiváveis e colabora para o assoreamento dos rios. Então aqui a gente tem a foto de uma planta que ela tem uma quantidade de raiz muito grande e que ela vai evitar, ela vai prevenir esse alargamento dessa vossoroca. E aqui é o assoreamento. Então, é o processo erosivo causado pela água, vento e processos químicos antrópicos e físicos. Desagregam os solos e rochas, formando sedimentos que são transportados. Então, como a gente pode ver aqui, tem parte dos rios, como na foto do lado esquerdo, tem parte do rio que já está com a terra para cima do nível do rio. Esse rio, antes
ele era um rio só de água, mas o depósito de terra no fundo do rio ele fez com que ele ficasse desse jeito. E isso é o assoreamento. É o depósito desses sedimentos constitui o fenômeno de assoreamento. Então, vários sedimentos que são levados principalmente pela água, pela erosão das margens dos rios, ventos e processos químicos. Além também, aqui estamos falando de um assoreamento natural, causado pela erosão, mas também vai causar o assoreamento que jogar lixo ali naquele rio, ou então até mesmo esgoto, porque o esgoto ele vai ter partículas sólidas que vão se depositar no fundo dos rios. O principal dano decorrente da utilização do solo é a erosão, causada pela ação das águas e do vento com consequente remoção de partículas do solo, tendo como efeitos, então vamos ver os efeitos aqui dessa erosão. Primeiro, alterações do relevo. Então o relevo ele vai se modificar. Então o que era de um jeito vai se tornar de outro. Riscos às obras civis. Sim, porque a erosão pode acabar acontecendo o quê? Se de repente uma obra ela não for muito bem planejada, o que acontece muito, pode acontecer um deslizamento devido à erosão e esse deslizamento acabar destruindo aquela obra. Remoção de camadas superficial e fértil do solo, a remoção dos nutrientes do solo. Assoreamento dos rios, então os rios ficando cada vez mais rasos e cada vez mais suscetíveis a enchente. Inundações e alterações dos cursos da água. Então a água ela pode acabar mudando o seu curso por causa dessa erosão. Desmatamentos, desflorestamentos, desprotegendo o solo das chuvas. Então isso aí não é nem um dano, na verdade isso é o que causa, né? Os desmatamentos e desflorestamentos eles vão desproteger o solo. Degradação das paisagens. Então, paisagens elas podem acabar sumindo com a erosão. Avanço imobiliário em encostas que, além de desflorestar, provocam a erosão acelerada por causa do declive do terreno. Então, grande avanço imobiliário ele vai causar um grande problema de erosão e, futuramente, esse avanço imobiliário ele pode ruir. Técnicas agrícolas inadequadas, quando se provém desflorestações extensivas para dar lugar a áreas plantadas. Então, quando você começa a retirar uma floresta para você fazer o plantio. Morte da fauna e da flora do fundo dos rios e lagos por soterramento, ou seja, o rio ele vai ter uma fauna e uma flora que são organismos que vão estar ali. Eles podem acabar sendo soterrados, sim. Um peixe pode ser soterrado, sim. Se aquela terra descer violentamente e rapidamente, sim. E o fundo dos rios, eles não só têm, os rios não têm somente peixe. Né? Nos fundos dos rios vão ter vários outros organismos ali. Vários outros seres vivos, vários outros animais que ficam lá no fundo e que podem acabar morrendo. Turbidez nas águas, dificultando a ação da luz solar na realização da fotossíntese, importante para a purificação e a oxigenação das águas. Então, essa erosão pode causar uma turbidez da água, e essa turbidez vai evitar a realização de fotossíntese de seres como os fitoplânctons que vivem na água e realizam a fotossíntese. E esses fitoplânctons eles são importantes porque eles absorvem os nutrientes, tá? Eles absorvem, na verdade, matéria orgânica, que pode ser até a questão da poluição, e eles liberam oxigênio. Na verdade, a grande parte do oxigênio do nosso planeta vem desses organismos que realizam fotossíntese. Ao contrário do que se diz que o pulmão do mundo é a floresta amazônica. Não, não é a floresta amazônica. Os mares e oceanos, que é a maior parte da Terra de água, eles possuem vários, milhares, milhões, né, trilhões de fitoplânctons que estão realizando fotossíntese
nessa grande quantidade de água e liberando o oxigênio na natureza. Então a erosão vai causar prejuízos a isso também. Arraste de biocidas e adubos até corpos d'água, causando com isso desequilíbrio na fauna e flora nesses corpos d'água. Tá? Um processo chamado processo de eutrofização. Nesse processo de eutrofização, o que acontece? Quando você tem uma grande quantidade de micro-organismos ali naquele ambiente, esses micro-organismos eles podem acabar crescendo aceleradamente e causando desequilíbrios, liberando toxinas na água ou consumindo o oxigênio. É diferente do caso dos fitoplânctons. A gente estamos falando de outros organismos que absorvem o oxigênio. Isso vai causar grandes problemas na água. Instabilidade causada nas partes mais elevadas podem levá-lo ao deslocamento repentino de grandes massas de terra e rochas que desabam talude abaixo, causando em geral grandes tragédias. Então é o que a gente vê quase que todo ano no período das chuvas do verão. As instabilidades em partes elevadas causadas por obras irregulares, por desmatamento, acaba havendo um grande desmoronamento de terra. A erosão é um problema muito sério. Devem ser adaptadas práticas de conservação do solo para minimizar o problema. Formas de evitar: não retirar coberturas vegetais de solos, principalmente de regiões montanhosas. Planejar qualquer tipo de construção, rodovias, prédios, hidrelétricas, túneis, etc., para que não ocorra no momento ou futuramente o deslocamento de terra. Então, nas construções, os governantes eles precisam ver se essas construções não vão causar problemas no futuro. Então, não se pode ser feito de qualquer forma. Vamos destruir e construir uma estrada. Não, tem que ver toda a questão da região ali, beleza? Monitorar as mudanças que ocorrem no solo. O solo tem que estar sempre monitorado. Então, por isso, é muito importante a função do geólogo. Realizar o reflorestamento de áreas devastadas, principalmente em regiões de encosta, ou seja, regiões próximo principalmente a rios e próximo a desfiladeiros. Então, esse reflorestamento ele é essencial. Então, é essencial haver o reflorestamento de áreas devastadas. O material orgânico da floresta reduz a erosão. Então, aqui a gente vê uma grande quantidade de folhagem em cima do solo. Isso evita que a água caia diretamente no solo, causando a erosão. É igual quando a gente tem uma planta em casa e vai molhar. Se você jogar uma grande quantidade de água, você acaba fazendo um buraco no meio da planta. É por isso que hoje em dia em plantas em casa, as pessoas acabam comprando umas pedrinhas que elas colocam ali, porque aquelas pedrinhas elas vão impedir que a terra seja deslocada para o lado quando se joga a água, e também elas vão manter a umidade do solo, porque aquele solo não tem contato com o sol, então ele não seca tão rapidamente. Então aquelas pedrinhas não são só ornamentais. A parte aérea da planta forma touceiras, que ao se unirem umas às outras, criam uma barreira natural. Esta, além de reter a água, segura a água que, em vez de descer a encosta como uma enxurrada, perde a velocidade e não danifica o solo. Essa característica de formar barreiras naturais é empregada na criação de retentores de sedimentos permanentes. O uso de barreiras vivas do capim vetiver, bordejando as canaletas de drenagem em vias públicas, limita o transporte de sedimento e detritos para as tubulações e evita o assoreamento deles. Então, o uso dessas técnicas também vai evitar que essa terra seja levada para onde? Para a tubulação do esgoto. Porque esses sedimentos na tubulação do esgoto, aquele esgoto ele vai entupir. Então, por isso que essa cobertura vegetal ela é importante. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos a foto aqui de capim, né? De vários capins que vão ajudar a manter aquilo dali. Até porque a água ela vai penetrar ali e vai evitar
a levada dos nutrientes do solo. Então, na agricultura, dependendo da cultura a ser praticada, faz-se necessário algumas medidas de precaução para que o controle do efeito erosivo do solo. Então, aqui nós temos uma foto de um local de agricultura, só que é um local em declive. Se você deixar esse local em declive reto, a água, quando passar, vai levar todos os nutrientes quando chover. Então, o que eles fazem? Existem técnicas. Nos terrenos muito inclinados, por exemplo, onde a erosão é maior, as plantações podem ser feitas em degraus ou terraços, que reduzem a velocidade do escoamento da água. Então a água vai descendo em uma menor quantidade. Por quê? Porque ela vai batendo nos degraus e vai descendo devagar. Outra técnica em encostas com pouca inclinação, utiliza-se uma técnica conhecida como plantio em curva de nível, que consiste em dividir o terreno em vários níveis, deixando espaço entre as fileiras. Então, esses espaços entre as fileiras, quando a água for batendo ali, ela vai perder a sua velocidade e não vai levar os nutrientes do solo e causar erosão. Outra forma de proteger o solo é cultivar plantas diferentes no mesmo terreno, mas em períodos alternados, fazendo o que é chamado de rotação de culturas. Desse modo, o solo sempre tem uma cobertura protetora. Então, o que é a rotação de culturas? Às vezes, alguns tipos de plantas elas vão consumir uma grande quantidade de nutrientes do solo. Então, eles fazem essa rotação de cultura. Então, vamos dizer, durante um período, o cara vai e planta milho. Aí o milho ele absorveu os nutrientes do solo. O solo ficou pobre para se plantar milho novamente. Aí ele vai, para ele não ficar um grande período sem plantação, ele vai e planta feijão, por exemplo. Não estou dizendo que é essa ordem, é um exemplo. Então, depois ele planta milho novamente, então ele faz uma rotação de tipo de culturas diferentes no mesmo terreno, justamente para evitar que aquele solo fique sem uma cobertura. Isso evita a erosão. E é isso aí, galera. Então a gente termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like maneiro aí e até a próxima. Valeu, galera. Fui!